Vamos refletir a palavra de Deus esta tarde, no nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia onde você estiver, aí em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, e ele vai nos dar uma direção para uma reflexão nesta tarde. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 35 e 36. Diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Oh glória! Não temas, crê somente. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo àquele homem: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Esse é o nosso papel, de não temer, mas de crer. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que pode tudo. Nós estamos debaixo de uma potente mão, e esta mão é a mão do Deus Todo-Poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus criador dos céus e da terra. Então tudo Ele pode, Ele está no controle de todas as coisas, tanto no céu como sobre a terra. Então, se nós somos seus filhos, nós não devemos andar temerosos, mas confiante, mesmo diante das suas impossibilidades. Como eu falei agora há pouco, você precisa crer. Por quê? Porque a impossibilidade é sua, a impossibilidade é nossa, não de Deus. Não queira limitar o poder de Deus. Muitas pessoas ficam aflitas, estressadas, deprimidas, porque se deparam com a impossibilidade da vida. Aí se deprimem. Mas por que você está deprimida com a impossibilidade? Porque você está confiando em você mesma. Mas quando nós depositamos a nossa fé num Deus das impossibilidades, aí a gente vai perceber que há saída. Então é por isso que nós não devemos temer diante da impossibilidade. Ora, o nosso Deus não é o Deus que pode todas as coisas, então não temas, creia somente. É bem verdade que nós nos deparamos com muitas impossibilidades nesta vida. E a gente olha para aquele problema e diz: e agora, o que fazer? Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Sim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma coisa a fazer: é crer somente. É crer somente. É confiar no Senhor, é confiar em Deus. Foi exatamente o que este homem estava enfrentando. Quando Jesus disse essas palavras àquele homem, era um homem que surgiu no seu coração, diante da sua impossibilidade, uma esperança. Por quê? Porque a história vai dizer, isso é a história de Jairo. A história vai dizer que este homem estava passando uma dificuldade tremenda, uma grande dificuldade. E qual era a dificuldade deste homem? Era a sua filha que estava morrendo. A sua filha estava doente, e não era apenas uma gripezinha, não era uma febre, mas essa menina estava à beira da morte. Essa menina estava doente, morrendo. E aqui, conjecturando aqui essa história, quem sabe a mulher deste homem disse: olha, tu vais ficar aí parado, tu vais ficar apenas vendo a nossa filha morrer? Homem, faz alguma coisa. Homem, vai agir, Jairo, vai procurar ajuda, a nossa filha está morrendo. Que situação difícil, né? Toda vez que eu prego esse texto, amados, eu até me emociono, porque eu sou pai, e quando a gente é pai, a gente sabe de momentos difíceis que nós passamos quando olhamos os nossos filhos doentes, né? Eu já confesso, eu tenho certeza que você que está me vendo aí, acompanhando esta live, você vai também, eu acho que você já fez isso também. Quando a gente vê um filho doente, a gente pede a Deus assim: ô Senhor, tira dele, bota em mim, né? Quando a gente vê um filho que está com enfermidade, só se fosse em mim, mas poupasse o meu filho, a gente não fala isso?
Você imagina este homem? Jairo era um chefe da sinagoga, e sua filha estava morrendo, à beira da morte, e a sua mulher diz: Jairo, vai agir, Jairo, vai pedir ajuda, nossa filha está morrendo, Jairo. E agora, o que fazer? Agora o que fazer? Agora interessante, preste atenção aqui, irmãos. Jairo era o chefe da sinagoga. O que é que quer dizer isto? Ele era um supervisor da sinagoga. Interessante, quem sabe, irmãos, ele ouviu falar de Jesus, ele trabalhando ali na sinagoga, e quem sabe chegou uma notícia dizendo: ô Jairo, tu ouviste falar de Jesus, que operou uns milagres ali nas terras da Palestina, que ele fez um cego passar a enxergar, um aleijado passou a andar, Jairo, isso, então, de tanto ouvir falar de Jesus, quando chegou no seu momento difícil, que a sua mulher disse: Jairo, vai pedir ajuda, corre que a nossa filhinha está morrendo. Jairo agora lembrou exatamente de quem? De Jesus. Jairo trouxe à sua memória aquele Jesus que tanto falaram para ele nos seus milagres. Então Jairo colocou no seu coração uma esperança, dizendo: então eu vou buscar essa ajuda, essa saída em Jesus. E foi exatamente o que ele fez. A história vai dizer que Jairo sabia que Jesus estava chegando na sua cidade, e Jairo foi correndo à busca de Jesus. E o texto vai dizer que quando Jesus chega naquele barco, que desce do barco, Jairo, se depara com Jesus e cai aos seus pés dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, pois a minha filha está morrendo. Interessante, meus queridos, e o próprio relato aqui vai dizer, no versículo de número 23, diz assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Olha, irmãos, uma certa vez eu preguei e eu disse: não foi apenas uma ajuda de Jairo chegando diante de Jesus, dizendo: o senhor pode me ajudar, pois minha filha está doente, está morrendo, eu preciso ir lá em casa. O texto vai dizer que insistentemente esse homem pediu ajuda ao Senhor. Quem sabe dizendo: Senhor, vamos na minha casa, minha filha está morrendo. Senhor, tem misericórdia, vamos na minha casa. Senhor, eu creio em Ti, vamos na minha casa. Se Tu for na minha casa, a minha filha ficará curada. E tanto aquele homem insistir a Jesus Cristo que fosse em sua casa para curar a sua filha, o texto vai dizer que Jesus, eles vamos lá na sua casa. Interessante, amados, que Jesus, com os seus discípulos e Jairo, eles vão em direção à casa de Jairo. Mas interessante, amados, que essa história, antes de Jesus chegar na casa de Jairo, surge uma mulher no meio dessa história, a mulher do fluxo de sangue. Interessante que muitas pessoas pregam essa história da mulher do fluxo de sangue, mas não imagina que ali no meio da multidão havia um pai que estava desesperado. Quando algum pregador da palavra de Deus prega a mulher do fluxo de sangue, ninguém imagina que naquela multidão havia um homem desesperado, que Jairo estava ali, porque essa história de Jairo, a mulher surgiu de repente. Aquela mulher do fluxo de sangue também ouviu falar de Jesus, pois a história vai dizer que foi uma mulher que estava há 12 anos com um distúrbio menstrual, sem saber o que fazer, tinha gasto tudo o que tinha e tinha depositado agora sua confiança em Jesus, pois alguém falou de Jesus para ela. Então foi ela, disse: olha, que multidão é aquela? Disseram: olha, é Jesus que está ali. Então aquela mulher rompeu barreiras e foi tocar em Jesus, porque ela colocou no seu coração que se tocasse em Jesus, ela seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu preguei esse texto, eu conjecturei de que aquela mulher, diante de uma grande multidão, saiu empurrando umas pessoas, empurrava foi empurrada, mas ela tocou em Jesus. Agora você imagina o sofrimento dessa mulher. Uma mulher que há 12 anos, não é 12 dias, há 12 anos ela estava com um distúrbio menstrual. Uma mulher fragilizada, uma mulher sem forças, mas ela colocou no coração: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Isso é fé, isso é fé. Interessante que a história vai dizer que aquela mulher empurrou algumas pessoas, ela foi empurrada por outros, mas ela conseguiu tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus se vira e diz: olha, quem me tocou? Quem me tocou? E a multidão, alguns discípulos disseram: Senhor, como é que tu perguntas quem te tocou, se tu estás arrodeado de tantas pessoas? E Jesus disse: olha, quem me tocou? Porque de mim saíra poder. Vou dizer uma coisa para você. Você acha que Jesus, ser o autor da vida,
Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus, ele estava naquela multidão como alguém perdido, dizendo: olha, quem me tocou? Quem foi que tocou em mim? Não, Jesus estava dando àquela mulher uma grande oportunidade dela se declarar: fui eu. Sabe por quê? Porque aquela mulher era discriminada. Aquela mulher era discriminada pelo fato de ter aquela enfermidade. E ali nas terras da Palestina, aquela mulher não era aceita. Ela era tida como uma mulher imunda. Então, Jesus estava dando a oportunidade àquela mulher dela se declarar, dizendo: fui eu que fui curada, para que todas as pessoas soubessem que ela estava limpa, que ela estava curada. Então perceba, irmãos, que o que estava acontecendo ali foi uma oportunidade de Jesus diante daquela mulher. Mas deixa eu voltar para a história de Jairo. Você já imaginou? Jesus para naquela multidão, aquela mulher vai e toca em Jesus. Jesus pergunta: quem me tocou? Veja que diálogo, veja que demora. E ali naquela multidão estava quem? Jairo. A história de Jairo. Jairo estava diante daquela multidão e quem sabe dizendo: Senhor, vamos logo, não, deixa essa mulher aí porque não vai dar tempo, Senhor. Jairo estava preocupado porque havia uma esperança nele que Jesus estava indo à sua casa. Só que a sua filhinha estava morta. E o medo agora, a preocupação de Jairo é que não desse tempo de Jesus chegar lá. Aí Jesus conversa com aquela mulher, Jesus cura aquela mulher se declara: fui eu. Jesus disse: olha, vai, né? Estás limpas, né? Deus te abençoe, sai. E Jesus despeça aquela mulher. E o que é que acontece? Jesus volta-se para Jairo e diz: vamos lá, vamos continuar essa jornada até a tua casa. E meus irmãos, minhas irmãs, interessante que a preocupação de Jairo, quando Jesus estava diante daquela mulher, dialogando com ela, curando aquela mulher, era que não desse tempo que sua filhinha, né, que estava morta, desse tempo Jesus chegar lá. E o que é que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você: realmente não deu tempo, não. Realmente aquele tempo que Jesus passou com aquela mulher foi o tempo exatamente da menina morrer. Quando Jesus ele se despede daquela mulher e vai com Jairo e com os seus discípulos até a casa dele, chegam algumas pessoas e dizem: ei, ô Jairo, deixa eu dizer uma coisa para você. Jairo é forte, mas eu vou ter que te dizer. Jairo, não deu tempo. Olha, não incomodas mais o mestre, porque tua filha, ela morreu. A tua filha, ela faleceu. Você, meu irmão, é uma tarde para a gente refletir. É uma tarde para a gente analisar. Você já imaginou um pai que estava com a sua filha à beira da morte e alguém fala tanto de Jesus, Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que tem uma boa palavra, e Jairo deposita toda a sua confiança em Jesus. E aí quando Jesus diz: bora, eu vou na sua casa, aí cresce dentro daquele homem uma esperança, né, de que agora a sua filha seria curada. Mas quando eles estão em direção à sua casa, chegam os portadores de má notícia e diz: Jairo, não adianta nem mais incomodar a Jesus, pois não deu tempo, a tua filha já morreu. Interessante, né, irmãos? Que coisa, que palavra, não é? Aquele homem que estava cheio de esperança, com certeza, quando ouviu esses portadores de má notícia dizer: não tem mais tempo, não deu mais tempo, Jairo, ela já morreu. Quem sabe aquele homem desfaleceu a sua esperança, foi embora a sua esperança. Foi exatamente o que Jesus Cristo disse àquele homem, né? No versículo de número 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então foi como se Jesus dissesse àquele homem: olha, não dê ouvidos a esses portadores de má notícia. Creia porque eu estou aqui. Creia porque vai dar tudo certo. O seu papel é confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que eu quero enfatizar com você nesta tarde é exatamente isto. Havia uma impossibilidade muito grande aqui na vida deste homem, de Jairo, de que sua filha estava morta. Não havia mais o que fazer.
mas ali estava, diante de Jairo, daquela multidão, o autor da vida, Jesus Cristo. E aonde Jesus Cristo está, há esperança. Aonde Jesus Cristo está, nada está perdido. Se Jesus está na tua vida, se Jesus está contigo, se você está com Cristo, há esperança. Não se entregue, não se deprima, mas tenha certeza que o autor da vida, Ele pode trazer de volta, Ele pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode mudar as circunstâncias. Por isso que eu falei, que a característica do cristão é a fé. Não abra mão de crer, não importa o problema, não importa as circunstâncias. Creia de que o seu Cristo, aquele que morreu na cruz, Ele é poderoso, Ele é aquele que restaura, que transforma, que traz de volta. Então, as palavras de Jesus para Jairo foi: não tenha medo, mas tenha fé. Acredite, creia, pois eu estou aqui. Minha amada irmã, meu amado irmão, desde que nós entramos nesse momento difícil, desse vírus, dessa quarentena, dessa pandemia, minhas palavras têm sido direcionadas exatamente a isto, a fé, a confiança. Mas por quê? Porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, de crer. Crer somente. Você pode fazer alguma coisa? Não posso. Até porque se você pudesse, já tem feito, né? Então, se você não pode fazer, então creia que Deus pode. Creia que Deus pode. O que você não pode perder é a sua confiança em Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje são pessoas que nem podem resolver e nem crer naquele que pode. O mal é isto. O mal da humanidade está sendo esta. Nem pode resolver o problema, nem crer naquele que pode. Então, o nosso papel, já que eu não posso resolver o problema, é crer naquele que pode. Num Cristo redentor, num Cristo ajudador. Então, creia, meu irmão. Creia somente, é só acreditar, é só confiar no Senhor, é não abrir mão de crer. Então, perceba que a impossibilidade desse chefe da sinagoga era algo assim realmente impossível. Impossível, pois a sua filha aqui já tinha morrido. Mas só que Jesus ali estava. E por isso que eu creio, diante das minhas lutas, das minhas dificuldades, que graças a Deus não é um problema tão grande como este. Os meus problemas não são tão grandes como era o de Jairo aqui. Graças a Deus que não. E é por isso que nas minhas lutas eu ainda creio. Por isso que eu pedi para Josiane louvar. Eu ainda creio. A luta é grande, a dificuldade surgiu, é problema com enfermidade, é problema com o financeiro, é problema com isso, é problema com aquilo, mas eu ainda creio. Mas de onde está vindo tanta fé? Num Deus Todo-Poderoso, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. É como eu já falei aqui, a limitação é minha, a impossibilidade é minha. O meu Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo. O Deus que você adora, o Deus que você crê, é um Deus que pode tudo. Então, se Ele pode tudo, eu tenho que descansar e ter fé nele. Então, meus amados, não abramos mão de crer no Senhor. Voltando aqui para a história, o que é que acontece? Quando Jesus olha para Jairo, que o semblante foi embora, aquele semblante esperançoso foi embora com as palavras, Jesus disse: não temas, crê somente. E aí Jairo olha para Jesus e eles: vamos lá, rapaz. E vão até a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, Jesus olha uma grande multidão e algumas pessoas estavam chorando, outras já desesperadas, outras abatidas, diante daquele quadro. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: dá licença aqui, deixa eu passar aqui, porque a criança não está morta, ela apenas dorme. E algumas pessoas ficaram sem entender aquelas palavras. E Jesus chama alguns discípulos seus, chama o pai e a mãe daquela criança,
entra no quarto daquela criança, da qual estava apenas ali o corpo. Aquela criança realmente estava morta, mas ali estava o autor da vida, Jesus Cristo, e com o seu poder e com a sua graça, ele determina aquele corpo que ali estava, que voltasse a ter vida. Ele olha para aquela criança e diz: Talita cumi, eu te digo agora, levanta-te. E a palavra do Senhor, ela tem poder, e aquela que estivera morta, ela volta a ter vida. E Jesus olha para Jairo, olha para sua esposa e diz: pronto, o problema de vocês era este, a morte da criança, pronto, aqui está a tua filha viva, viva. Então Jesus resolveu o grande problema de Jairo. Por quê? Porque Jairo, mesmo diante da sua grande impossibilidade, ele passou a crer no Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele não abriu mão. Quando Jesus Cristo disse: Jairo, não temas, crê somente. Jairo deu continuidade àquela jornada. Ele foi com Jesus, mesmo sabendo que a sua filha estava morta. Mas ele confiou: não, Jesus, vamos. Porque alguns disseram: não incomodas mais o mestre, não tem mais jeito. Jairo disse: não, Jesus está dizendo: vamos lá, vamos. Ele não abriu mão de crer. E é exatamente isso que eu quero enfatizar com você, e já terminando a mensagem desta tarde. Não abra mão de crer diante da sua vida, diante dos seus problemas, com problemas com os seus filhos, com o seu marido, com as suas finanças, quem sabe com enfermidade, com falta de emprego. Eu não sei qual o teu problema, mas creia que Jesus pode mudar este quadro. Nada está perdido. Confie no Senhor, espere no Senhor, que Ele vai agir na tua vida. Perca tudo, só não perca a confiança no Senhor. Não abra mão de crer, porque é a tua fé que vai mudar essa situação. Não abra mão de crer no teu Senhor, que todo o poder e toda a autoridade está nas mãos do Senhor. Então perceba que essa história, havia uma grande impossibilidade na vida deste homem. A sua filha estava morrendo e de repente, realmente ela chega a morrer. Mas Jesus ali estava. E aonde Jesus está, há milagres. Nada está perdido. Jesus está na minha vida. Jesus está comigo. Então, se Jesus está, presbítero Saulo, Jesus está comigo. Então eu não abro mão de crer. É o mundo dizendo que não e eu dizendo que sim. É as pessoas dizendo não tem jeito, eu dizendo tem jeito. É as pessoas dizendo não presta, eu dizendo presta. Não vai dar certo, e eu dizendo vai dar certo. Mas por quê? Porque eu creio no meu Senhor. Eu creio no meu Senhor. Não abra mão de crer, porque é a tua fé que vai mudar exatamente esse quadro aí.